Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação que Ele nos concede em Cristo Jesus, o Senhor. Quem vos fala é a missionária Zélia Araújo, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós vamos estar meditando nesta manhã na palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 33, versículo 12, que nos diz assim o texto: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Hoje estamos em 7 de setembro, e hoje é o dia que nós comemoramos a libertação da nossa pátria, o Brasil. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o desejo do nosso coração é que esta pátria, todos que se encontram dentro dela, todos que fazem parte da mesma, possa ser contemplado como filho do Deus Altíssimo. Quando nós olhamos para esse texto, de acordo com a Bíblia de estudo do expositor, quando lemos este texto, temos o seguinte complemento no mesmo. O texto diz, vou só repetir, o texto diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Ele escolheu como herança sua. Nesta Bíblia diz, um dia foi Israel, mas agora é a igreja, a verdadeira igreja. Quando você olha para esse complemento, que diz que um dia foi Israel, nos remete a fazer a leitura que se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, verso de 7 a 11, que nos diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos e o juízo que hoje te mando cumprir. Esta palavra lida, que assim possa ser contemplada esta nação em que tem sido instrumento nas mãos do Senhor, enviando missionários em muitas partes do próprio país, como em muitas outras nações, isto através da Junta Nacional de Missão, isto através da Missão Kaiowá, e isso através da Agência Missionária Transcultural. Quando a gente olha para o contexto do propósito de Deus, que diz para nós que nos amou antes da fundação do mundo, pois Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é um privilégio podermos exaltar e bendizer ao Senhor em todo tempo e lugar. Pois de acordo com a própria palavra de Deus, em Isaías 43, 7, eu vou ler esse texto para nós, para que você possa guardar em sua memória. O Senhor declara que nos criou, que nos fez para a sua glória. O Senhor nos formou, olha como diz o verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Na Bíblia de Estudo do Expositor, ainda faz um comentário a respeito desse versículo, dizendo: o próprio nome de Israel significa príncipe de Deus, ou soldado de Deus, e assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. A igreja do Senhor, ela é reconhecida como o Israel de Deus. E como Israel de Deus, devemos nós clamar ao Senhor pela nossa pátria, para que a nossa pátria esteja dentro do contexto que diz o versículo: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação. E o povo que Ele escolheu para a sua herança. Olhando esse contexto, na Bíblia de Estudo Conselheira, faz um comentário a respeito desse versículo, mas inicia o comentário a partir do verso 10. Eu vou ler o verso 10 e 11 e fechar com o 12, que é o texto da nossa reflexão, que diz assim: O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. E fecha o texto dizendo: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O comentário diz: o plano do Senhor. Há um agudo contraste entre
os planos de Deus e os das nações. Elas só pensavam em dominar outras nações e explorá-las. Deus pensa em reuni-las, pastoreá-las e salvá-las. O belo refrão é consequência. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Perceba que tudo provém de Deus. Foi Ele quem escolheu o seu povo. Tudo provém de Deus. Porque Deus é Senhor de tudo e de todas as coisas. Quer entendamos isso, quer não? Olha o que diz em Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36. Eu vou ler esse texto para que você possa guardar em sua memória. Lembrando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que se encontrar na presença de Deus. O texto de Romanos 11, de 33 a 36, tem por título Louvor a Deus. Feliz é a nação que louva a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo onde Ele se encontra. Diz assim o texto de Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que a nação brasileira possa ser achada diante de Deus como a nação que exalta e bendiz o nome do Senhor, que glorifica aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Pois alcançaram eles a misericórdia de Deus, à vista da desobediência que é nata do ser humano. Não poderia haver explicação mais clara a respeito desse texto lido. Misericórdia é a bondade de Deus na sua forma mais forte, deixando bem claro que a pessoa não merece ser tratada bem, pois é um desobediente, ao contrário de sob a velha aliança, em que a pessoa precisava primeiro obedecer à lei, para então ser abençoada. Sob a nova aliança, Deus resolveu a incapacidade humana de lhe obedecer, substituindo a obediência por fé na sua misericórdia. O justo viverá pela fé. Está lá em Romanos 1,17. Assim somos salvos por Cristo para viver pela fé. É preciso primeiro saber que se é um desobediente, precisa entender o que é a misericórdia de Deus na sua vida. Isto em se falando do texto de Romanos 11, do 30 ao 32. Aí você vai dizer, o que é que tem nesse texto? Olha o que diz o texto. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. E com relação ao verso 33 ao 36, que foi o texto lido antes, olha o que nos diz a Bíblia de Estudo. Conselheira, ó profundidade, são questões profundas demais para entendermos plenamente, mas Deus é extremamente sábio e justo, e isso será revelado de modo claro aqui no fim deste capítulo. O clima é de louvor, de adoração e de admiração pela sabedoria e misericórdia divinas. A ele, pois, toda a glória. Voltando para o Salmo 33, verso 12, a palavra nos diz, e volto a repetir o texto como ele está escrito. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que sejamos herança do Senhor, que sejamos aqueles que se encontram na brecha da intercessão, rogando por aqueles seus patrícios que ainda não declaram que Deus é a razão da sua existência, que Deus é o motivo dele caminhar firme e constante, que Deus é o motivo dele exaltar e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Quando a gente olha para a nação de Israel, nós lemos o texto de Deuteronômio, no capítulo 7, de 7 a 11, em que Deus leva Moisés a escrever que foi ele quem tirou Israel da servidão, da escravidão do Egito. E foi ele, o Senhor, quem o conduziu para a terra que mana leite e mel.
E quando você olha para o contexto da nova aliança, você vai observar que em o Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, Jesus deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Porque foi ele quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, como se encontra em Isaías, capítulo 53, versos de 4 a 6. Eu vou ler esse texto para nós, para que você possa guardar em sua memória. Isaías, capítulo 53, versos de 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele fez cumprir-se o que a palavra descrevia a respeito dele, 700 anos antes dele nascer, Jesus. E feliz é a nação que reconhece que Jesus tomou sobre si as dores e enfermidades e o apresenta diante do Pai como filho. Aí você pode se perguntar, e não somos filhos de Deus? Olha aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz que ele, Jesus, veio para o que era seu, seja para os judeus, e eles não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, feliz é a nação que reconhece que Jesus é enviado por Deus para restaurar aquele que se encontra separado de Deus. E se você perguntar o que é que faz o ser humano estar separado de Deus, em Isaías 59, versos 1 e 2, a palavra deixa bem claro que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Eu vou ler o texto para que você possa entender que nós não estamos criando, mas é a própria palavra que nos diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele, que é misericordioso e bom, Ele que não tem o seu ouvido agravado nem a sua mão encolhida, está pronto para nos ouvir e nos abençoar, nos restaurar, fazer com que deixemos de ser criatura e passemos a ser filho, e como filho sejamos acheados diante do Senhor. Diz o texto, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Clamemos ao Senhor por esta nação, para que esta nação seja achada diante do Senhor, não como uma nação criada, mas que todos sejam contemplados como verdadeiros filhos de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para si. Feliz. Feliz é a nação. Veja que a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Nós fizemos a colocação a respeito do texto. Lemos o texto. E, além do texto, lemos o comentário que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, na Bíblia de Estudo Conselheira, na Bíblia de Estudo do Expositor. Pois, na Bíblia visual com infográfico, quando olha-se para os objetivos dos salmos, e o salmo hoje escolhido foi o 33, e especificamente o verso 12, mas precisamos guardar em nossa memória, a respeito do livro dos salmos, que a ideia central nos salmos é que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Deus é quem salva. Deus é o grande Rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que se encontra louvando e bendizendo aquele que era, que é e que há de vir. Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. Ele espera que nós, os filhos dele, aqueles que se declaram que foram lavados no sangue do Cordeiro, se encontrem diante dele, clamando pela sua nação. Pois é dever nosso clamarmos pela nação brasileira, para que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, se regozijem naquele que o criou e o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. Que venha exaltar e bendizê-lo em todo tempo e lugar. Pois as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois ele é compassivo e compreensivo.
Ele é aquele que tem misericórdia de todos que clamam por ele. Pois em Jeremias 33:3 ele diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Que todos os brasileiros recebam a bênção do Senhor, recebam a graça do Senhor, recebam a misericórdia do Senhor e que possam exaltar e bendizer ao Senhor aonde se encontrarem. Porque o Senhor criou o ser humano para o louvor da glória dele. Que ele, pois, nos abençoe e que cada um possa exaltar e bendizer ao Senhor em todo tempo e lugar. Esta é a nossa petição a Deus. E nesta petição apresentamos todos que hão de ouvir esta live e que seja achado diante do Senhor, exaltando e bendizendo o nome dele. Se é cristão, louvando como filho. Se é criatura, que seja alcançado por Cristo Jesus, o Senhor. E que todos possam, em uma só voz, dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que esta nação, a nação brasileira, seja encontrada diante do Senhor como uma nação que exalta e bendiz ao Senhor em todo tempo e lugar. Amém.